Olá, amigos do Sinão na Web, estamos de volta para mais um encontro de todos os dias aqui pelo www.acritica.com para falar sobre o Sinão em sua versão eletrônica, o Sinão do jornal A Crítica. E no Sinão na Web nós vamos destacar os assuntos que estão na coluna desta segunda-feira. Para começar, nós vamos falar de um assunto que é tema de escândalo nacional, que é exatamente Carlinhos Cachoeira, que foi preso pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo. Agora, logo em seguida, contaminou o senador Demóstenes Torres e mais 5 deputados federais, mais o governador do Distrito Federal, executivos do próprio Palácio do Planalto, enfim, já contaminou aí muita gente numa investigação que só está no começo, porque agora que o Congresso Nacional aprovou a criação da CPI Carlinhos Cachoeira. E o que tem a ver ela com a gente aqui no Amazonas? Já começa a respingar essa cachoeira aqui no estado. Ontem, no noticiário nacional, já deu para perceber que a Delta Construções, que era uma empresa usada por Cachoeira para a captação de recursos e também a operação financeira, inclusive para o financiamento de campanhas políticas, atuou no Amazonas. Agiu, pelo menos é o que se sabe até ontem, na recuperação da BR-174, tirou 105 milhões de reais e parte desse dinheiro teria financiado campanhas políticas. Ainda são informações preliminares, mas já dá para perceber que talvez, se essas investigações forem acentuadas, o Amazonas não está imune desse escândalo nacional. A gente vai acompanhar os passos e ver o desenrolar dessas informações inclusive sobre a operação da Delta, são informações públicas que estão no site de transparência do governo federal. Um outro assunto que nós vamos destacar aqui também na coluna Sinão nesta segunda-feira é a entrevista que foi dada no mês passado pelo vice-presidente da Samsung, Benjamin Siquissu, uma figura que tem restrições aqui no estado do Amazonas, chega até a ser tratado como persona non grata para o Distrito Industrial de Manaus pelas suas posições que não agradam muito o setor produtivo do estado, muito menos a classe política. No mês de março ele deu uma entrevista para a revista Isto é Dinheiro e, ao falar de gargalos, ele ataca a SUFRAMA, a autarquia que gerencia os recursos para a indústria do Amazonas. Faz fortes críticas, diz que por conta da arrecadação, por conta do faturamento da SUFRAMA, do que ela recebe pelas operações, pelas taxas que cobra das empresas do Polo Industrial de Manaus, ela acaba prejudicando as empresas aqui instaladas. Faz também uma comparação, dizendo que é mais barato trazer produto da China para São Paulo do que levar do Amazonas para São Paulo. Então, por conta disso, ainda repercute na classe política essa entrevista que ele deu à revista Isto é, e a gente está fazendo uma colocação a respeito deste assunto. Outro tema também tratado na coluna Sinão, que já vem sendo até frequente, mas são fatos novos que estão surgindo em relação à liderança do senador amazonense Eduardo Braga no governo no Senado, a função dele como líder do governo no Senado. Desta vez, uma nota do jornal O Globo ontem diz que a cúpula do PMDB quer detonar Idely Salvati, que é ministra das Relações Institucionais, por conta do relacionamento dela com Braga. Ela teria dado aí muita carta branca para Braga e desagradado a cúpula do PMDB. Mas vamos também dar uma informação sobre a eleição, só uma eleição pro forma do TRE. Hoje o TRE, a corte se reúne à tarde às 16 horas e 30 minutos para eleger presidente, vice-presidente e corregedor. Presidente já foi eleito, vice-presidente também, presidente
o desembargador Flávio Pascarelli, eleito no âmbito do Tribunal de Justiça do Amazonas. Da mesma forma também, a vice-presidência também já foi escolhida. A vice-presidência que acumula o cargo de corregedor da Corte Eleitoral, que é a desembargadora Socorro Guedes. Hoje haverá uma reeleição só mesmo para formalizar a eleição deles no Tribunal Regional Eleitoral. Acontece às 16h30 e deve ter um público razoável para acompanhar apenas essa formalização. E eles assumem somente no próximo mês, um mês depois que eles vão tomar posse, os dois, tanto Flávio Pascarelli quanto Socorro Guedes. São esses assuntos da coluna. Se não, a coluna na íntegra você acompanha no seu jornal A Crítica, nas bancas, nos pontos da cidade. E aqui também você pode acessar as informações da coluna, se não, através do portal A Crítica, www.acritica.com. Até amanhã.